No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar e hoje fala sobre o Dia Internacional do Trabalhador, que vai ser celebrado em várias cidades do Brasil. A gente vai ver a relação de algumas delas. E ainda, pesquisa. Lula tem 41% dos votos e 61% dos eleitores de Ciro Gomes admitem votar do petista. Assuntos que você confere agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT, www.cut.org.br. A celebração do Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora, o 1º de maio, depois de 2 anos de eventos online em virtude do isolamento social para conter o avanço da pandemia, volta às ruas em 2022. Além do ato principal, que vai ser realizado em São Paulo pela CUT e pela Força Sindical, CTB, UGT, NCST, Intersindical, Central da Classe Trabalhadora e Pública, as outras centrais sindicais, em todo o país, outras atividades também estão sendo organizadas. Este ano, o tema do 1º de maio é Emprego, Direitos, Democracia e Vida, que dialogam diretamente com as necessidades mais urgentes da população brasileira, que vem cada vez mais, como a gente sabe, sofrendo com a inflação, com a alta dos preços dos alimentos e combustíveis, o que impacta mais profundamente na população mais pobre, além de políticas de ataques a direitos, como as reformas trabalhistas e da Previdência, que foram aprovadas no governo de Temer e agora de Bolsonaro. A condução do país desde o golpe de 2016 contra a presidenta Dilma Rousseff mergulhou o Brasil em um caminho tortuoso de políticas que beneficiam somente a elite econômica brasileira e também empresas multinacionais em detrimento de direitos, emprego, de renda aqui no Brasil. Resultado dessas políticas é a alta taxa de desemprego, chega a mais de 12%, e a informalidade que priva trabalhadores de proteção social e a falta de renda para sobreviver. Cerca de 20 milhões de pessoas no Brasil hoje, vale lembrar, passam fome no Brasil, consequência dessas políticas. A CUT e as centrais sindicais reforçam que a batalha contra essa tragédia passa necessariamente pela luta contra o governo Bolsonaro. Para o presidente nacional da CUT, Sérgio Nobre, o 1º de maio de 2022 vai ser histórico e um marco na luta pelo fora Bolsonaro. Para isso, ele diz, é preciso dialogar com os trabalhadores sobre a importância das eleições deste ano, em que teremos a chance de efetivamente mudar o rumo do país, derrotando Bolsonaro nas urnas e elegendo um governo progressista, com um olhar concentrado nos problemas da classe trabalhadora e do desenvolvimento do Brasil. E o 1º de maio vai servir justamente para isso, para um diálogo com a classe trabalhadora. Então, diversas cidades já se organizaram para celebrar o 1º de maio. Distrito Federal, por exemplo, em Brasília, a celebração vai acontecer no dia 1º, domingo. Aliás, todos eles, com exceção de Criciúma, que a gente vai falar daqui a pouco, todos eles acontecem no domingo, dia 1º. Em Brasília, a celebração é às 16 horas, no estacionamento da Funarte. Vai ter um show com a artista Alê Terribili. Que mais? Aliás, vai ser uma homenagem ao Gonzaguinha, Além da pré-estreia exclusiva do documentário de Max Alvim, O Povo Pode. Em Maceió, Alagoas, o ato começa às 9 horas da manhã em frente ao Clube CRB na Pajuçara. Em Salvador, na Bahia, o ato vai ser no Farol da Barra durante todo o dia. Na parte da manhã vai ter inclusive uma carreta da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda e Esporte da Prefeitura, que vai oferecer à população serviços como emissão de título de eleitor. O ato político é às 3 da tarde. Em Fortaleza, no Ceará, a celebração tem início às 9 horas da manhã na Areninha do Pirambu. Vai ser uma concentração para uma marcha de trabalhadores que vai percorrer as principais ruas do bairro. Em Goiás, Goiânia, o ato começa às 9 horas da manhã na Praça do Trabalhador. No Paraná, em Foz do Iguaçu, já tem confirmado o ato. Vai ser uma atividade internacional com a CUT, centrais sindicais da América Latina, aliás, do Brasil e da América Latina, da Argentina e do Paraguai, também com apoio da CSA, Confederação dos Trabalhadores das Américas. Esse ato começa às 10 horas da manhã na Praça da Paz, no centro da cidade. No Rio de Janeiro, o ato vai ser às 10 da manhã no aterro do Flamengo, ali na altura da Rua Silveira Martins, com atrações que vão ser confirmadas ainda. E em São Paulo, como a gente já tem dito aqui no Jornal da CUT, o ato principal vai ser em São Paulo, na Praça Charles Miller, Pacaembu, a partir das 10 horas da manhã. Vai ter lideranças sindicais, políticas religiosas e outras personalidades que vão dividir o palco com a cantora Daniela Mercury, com Leci Brandão, Dexter, Francisco Alombre, DJ KLJ, entre outras atrações a serem confirmadas. Vai ser, inclusive, transmitido pela TVT. Pelas redes sociais da CUT, sim, mas também pela TVT. Quem for de São Paulo aí pode sintonizar o canal 44.1 e no ABC
Paulista, pelo canal 512 da NET. Ou então, acessa o Facebook da CUT, @CUT Brasil, para você acompanhar o evento, você que não estiver em São Paulo. Você que estiver em São Paulo, vá até a Praça Charles Miller. Participe com a gente. Alô, trabalhadora! Alô, trabalhadora! Domingo, dia 1º de maio, é a festa do trabalhador e da trabalhadora. Vai ter a Pipoca da Rainha com Daniela Mercury e shows de Leci Brandão, Francisco Elombre, Dexter e DJ Kylie J. Esse ano, 1º de maio, será na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo, a partir das 10 horas. Chame a galera e vem com a gente! Política. Vamos falar sobre pesquisa agora. O Carnaval, época em que os brasileiros consideram o real início do ano, que este ano foi no feriadão de Tiradentes, né? Foi um carnaval fora de época. Por causa da pandemia do coronavírus, esse carnaval acabou e junto com ele mais uma pesquisa surgiu mostrando o ex-presidente Lula isolado na liderança da disputa pela presidência, com possibilidade inclusive de vencer no primeiro turno, já que somadas as intenções de voto, tem a determinação dos brasileiros do voto útil para impedir a reeleição de Jair Bolsonaro. É isso que mostra a segunda rodada da pesquisa do Instituto FSB, encomendado pela BTG Pactual, que foi divulgada no domingo essa pesquisa. Ela confirma a liderança de Lula e ainda revela que a maioria dos eleitores do ex-governador Ciro Gomes, do PTB do Ceará, pretende votar em Lula. De acordo com a pesquisa, o Lula tem 41% das intenções de voto contra 32% de Bolsonaro. Esses votos estão consolidados. 82% dos eleitores têm certeza do voto e afirmam que não vão votar em outro candidato. Já em relação ao terceiro colocado, Ciro Gomes tem 9% das intenções de voto. Apenas 39% dizem ter certeza do voto nele e 61% admitem a possibilidade de votar em Lula para inviabilizar a reeleição de Bolsonaro. Outros 38% dos eleitores de Ciro responderam que não vão mudar o voto. 26% disseram que não votariam nem em Lula e nem em Bolsonaro e apenas 14% admitem a possibilidade de votar no atual presidente. Os quartos colocados na pesquisa de intenções de votos, nessa pesquisa FSB-BTG Pactual, são André Janones, o deputado do Federal pelo Avante, João Dória Júnior, ex-governador de São Paulo, ambos com 3%, Vera Lúcia, do PSTU, e a senadora Simone Tebet, do MDB, têm ambas 1%, e os demais candidatos não pontuaram. Na simulação do segundo turno, Lula tem 52% das intenções de voto contra 37% de Bolsonaro. A pesquisa também mediu o índice de rejeição dos pré-candidatos. O tucano João Dória lidera com 63%. Bolsonaro vem em segundo com 57%. Ciro Gomes, 49% e Lula em quarto lugar com 45%. A pesquisa ainda mediu, a gente fala sobre redes sociais, o peso do aplicativo WhatsApp para a informação dos eleitores sobre os pré-candidatos. Só 10% responderam que recebiam com frequência notícias ou conteúdos sobre os pré-candidatos à presidência pelo aplicativo. 45% disseram que nunca recebiam. A pesquisa foi feita entre os dias 22 e 24 de abril, ouviu 2.000 pessoas por telefone, nível de confiança de 95%, margem de erro de 2 pontos percentuais. Esse levantamento está registrado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, com o código BR 04676/2022. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá!